Quando eu sofria muito com ansiedade, eu não sabia que eu estava com o sistema nervoso desregulado. Tudo que acontecia pra mim era um gatilho, né? Eu me estressava fácil demais, me irritava demais, tudo me tirava do eixo. Achava que tudo era pessoal, que as coisas estavam às vezes muito contra mim. Era um estresse, uma insegurança, insatisfação, muitas frustrações, excesso de passado na minha cabeça, coisas que fizeram pra mim que eu ainda não tinha conseguido esquecer. Pensava muito no futuro, nas coisas que eu deveria fazer, nas coisas que eu queria pra minha vida, em projetos que eu não conseguia tirar do papel, projetos que eu sonhava, mas que não conseguia realizar nenhum deles. Era como se fosse uma vida inteira vivendo de uma forma que eu não conseguia ser suficiente pra mim mesma, me sentia extremamente fracassada, não conseguia focar na minha própria vida, porque eu estava envolvida demais com todas as coisas que estavam acontecendo ao meu redor, que eu não conseguia olhar pra mim mesma. Eu me cobrava exageradamente, exaustivamente, todos os dias sobre tudo, né? Eu queria dar o meu melhor, mas pra tudo, mas eu não conseguia dar o melhor pra mim. Eu vivia tensa, com o coração acelerado, sempre achando que ia acontecer alguma coisa de ruim comigo. Primeiro, porque eu já tinha passado por experiências frustrantes, que eu sempre pensava que ia acontecer de novo. E segundo, porque parecia que eu queria estar à frente e sabendo do que ia acontecer comigo para eu estar preparada e enfrentar. E quando acontecia, eu não estava nada preparada, eu enfrentava muito mal e sofria mais ainda. E aí eu vivia triste o tempo todo e vivendo, suportando as minhas incapacidades. Que se eu parar pra pensar, o que tu tava fazendo em 2023, 4, 2, 1... Nada. Nada que me fizesse feliz, bem ou satisfeita. Então eu tava sempre cansada, frustrada, desregulada e super ansiosa. Então tem essa parte, né, a mais profunda. Se você puder ir para um profissional, quiser um psicólogo, uma terapia, é importante. E uma das coisas que eu comecei a fazer pra realmente voltar pra mim mesma, eu peguei um caderno. Eu peguei um caderno e comecei a colocar tudo pra fora. Tudo, 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 tudo. E escrevendo, eu comecei a descobrir tantas coisas que eu guardava. Vou listar algumas pra ver se vocês também, né? Uma delas, querer agradar a família. Porque eu cresci com uma certa criação diferente, assim, com meus pais e tudo. Queria agradar meus pais, minha mãe, minha pai. E aí eu percebi que isso refletia muito na minha fase adulta. Querer ainda agradar. Não focava em mim, eu botava os outros na minha frente. Eu, às vezes, queria fazer para os outros, mas não fazia para mim. Eu focava muito nos meus problemas. Tudo que acontecia no passado, eu ficava remoendo ainda. E eu comecei a escrever tanto sobre o meu passado, a falar tanto, botar tanto pra fora, que eu comecei a encontrar as causas sobre isso. Entender muito melhor sobre a minha infância, sobre a minha adolescência, sobre a minha entrada no trabalho, no mercado de trabalho. E tudo começou a ficar mais claro pra mim, né? De ver que eu tava vivendo uma vida que não era a minha vida. Eu estava só sobrevivendo a tudo que vinha, aceitando tudo que vinha, vivendo uma vida que, sinceramente, não era nem a pontinha do que eu sonhei. Nem a pontinha. E aí foi um choque, né? Então, se conhecer, primeiramente, começar a entender os seus traumas, é o primeiro passo pra você começar a ir se curando da sua ansiedade, né? E aí, isso me fez ficar muito reflexiva. Refletir sobre mim mesma. Refletir sobre você mesma, sobre seu comportamento, suas vontades, seus anseios, o que você quer. É uma das coisas que vai fazer com que você comece a se regular. Você vai ter mais tempo pra relaxar, tá? Enquanto você estiver ali no momento pra você, você pode fazer uma respiração profunda. De preferência antes de começar a escrever, que é o momento que você volta pra você, pro seu corpo, pra sua realidade, pro seu momento e olha pra você, esteja presente. Estar presente mudou totalmente a maneira como eu me enxergo. Então, se você quer começar a regular o seu sistema nervoso, esteja presente com você, observando tudo o que você tem sentido e achado sobre inúmeras coisas. A vida, ela é muito corrida, então às vezes você não tem tempo para analisar tudo o que você tá passando e você vai se sufocando. E aí eu descobri recentemente reprimidos. Percebi que estava cheia de passado não digerido e muitos ainda precisavam de uma certa análise para eu perdoar muitas coisas. Principalmente me perdoar a mim mesma. Eu estava carregando muitas coisas que eu não precisava carregar. Então eu comecei um processo de perdoar a mim mesma.
começar a me perdoar. Isso ajudou muito a ter mais calma na vida. Eu era uma pessoa tão estressada que eu não conseguia ouvir meus próprios pensamentos. E hoje, eu já paro para analisar, observo melhor. A energia dentro de mim, aquela energia mais leve, mais calma. Eu sonhava com isso. Gente, eu sonhava em ser uma pessoa calma, eu não era. E hoje eu já consigo ser mais. É um processo demorado, tá? A gente tem que refletir diariamente, botar na nossa rotina a atenção pra gente mesmo. E eu percebi também as minhas falhas, que eu não cumpria o que eu prometia comigo mesma, que eu não fazia o que deveria ser feito pra mim. Às vezes eu fazia pro patrão, eu fazia pra minha família, eu fazia coisas pra favores, mas eu não fazia pra mim. Sabe? Uma coisa que eu preciso focar muito em exercício físico. Eu amo me exercitar, mas chega um momento que eu fico tão, sei lá, que eu acabo largando meus objetivos, meus projetos pro meu corpo. E depois eu fico frustrada, eu fico, cara, eu não consigo me vencer. Outra coisa, parar de viver para os outros. Parar de querer agradar os outros. Parar de querer ser aprovada, validada, incluída, escolhida. Tudo isso é um veneno. Tudo isso vai roubando você de você mesmo. Depois que eu me escolhi, eu nunca mais quis ser escolhida por ninguém, aprovada por ninguém. Eu não quero olhar, tipo, tá bom essa roupa? Aham. Ah, tá bom o que eu fiz? Aham. Não, se tá bom o que eu fiz pra mim, tá ótimo. Não importa. Aquela aprovação social acabou. Ah, porque eu não gosto do que você fez. Bom, tá tudo bem pra mim, então não me importa. Ah, mas eu não gosto. Tá tudo bem pra mim, então não me importa. É isso que eu penso agora, fica na minha cabeça. Às vezes quando alguém fala, eu não gostei do que tu fez, eu falo, olha, eu fiz baseado nisso. Se te causou algo ruim, me peço perdão, mas eu fiz o que eu achei que melhor para mim. É isso que eu vivo agora. Isso não é fácil. Isso é um processo, você vai treinar todos os dias, olhar pra você, ser você, se dedicar a você, buscar se regular calmamente. Porque o sistema nervoso desregulado, ele vive numa luta ou fuga. Então você sempre fica lutando contra tudo e a todos. Contra opiniões, contra críticas, contra o trabalho, contra a sua rotina, contra os seus pensamentos. Você sempre acha que vai acontecer alguma coisa, então você sempre tá em alerta, você quer estar ali sabendo de tudo, e quando na verdade não precisa. Você tem que viver com mais leveza, mais calma e mais centrada na sua própria vida. Porque, cara, se o mundo acabar amanhã, o que você vai poder fazer? Nada. E você viveu a sua verdade, o que você queria, os seus sonhos, suas metas, e aí? Então, o segredo pra você ir mudando devagar é manter a constância. Você vai ensinando o seu corpo que tá tudo bem, que tá seguro, que não vai acontecer nada ruim de você. A maior parte das coisas ruins que você acha que vai acontecer com você tá tudo na sua cabeça. Você tá criando esse cenário, você tá imaginando, você tá sempre ali com aqueles pensamentos, mas a maioria das coisas não é real. Confie que você consegue mudar a sua realidade. Às vezes a gente fica tão preso nos problemas na rotina que a gente pensa que a nossa realidade sempre vai ser aquela. Mas na verdade não, a gente tá vivendo um momento ruim, mas ele vai passar. E é importante que a gente escolha a cada passo para que ele realmente passe, e não a gente fique o tempo todo naquele ciclo. É difícil quebrar ciclos, mudar hábitos, crenças, sentimentos, mas é totalmente possível. Você vai começar a se reprogramar, vai começar a mudar pensamentos e comportamentos que não te levavam a lugar nenhum ou te levavam sempre para o mesmo lugar. Porque a mente, ela acredita no que você faz repetidamente. Se você repete todos os dias que a sua vida é ruim, que as coisas nunca vão melhorar, que você nasceu para sofrer, que a vida é injusta com você, que você nasceu com defeito, que nada funciona com você, você vai continuar vivendo isso. Porque você tá acreditando nisso e acaba atraindo mais isso pra você. Aprenda a dizer palavras de conforto pra você, sabe? Nem tudo é o que parece, nem tudo é pessoal, nem tudo eu tenho que carregar na minha vida, não. Tipo, fulano falou tal coisa pra mim. Cara, não carrega. Você pode dizer coisas pra você boas, sabe? Tipo, eu posso aprender, eu posso mudar, eu posso aprender isso daqui e me desenvolver. Eu posso mudar totalmente tudo que eu tô fazendo agora. E você vai mudando aos poucos, sabe? Porque é assustador a mudança, por exemplo, uma pessoa super insegura que começa a mudar, começa a se posicionar. Quando você se posiciona a primeira vez, dá um nervoso. Mas você também sente uma força muito grande, porque você tá reagindo. E isso vai te preenchendo, te tornando mais capaz. Alguém que se critica demais mudando, por exemplo, é difícil também. Porque a primeira coisa que você fala assim, você comete um erro, eu sou burra mesmo. Não, eu não sou burra não, eu errei porque eu precisava aprender uma forma de não fazer isso aqui. Agora eu já sei que eu não posso fazer dessa forma, eu vou fazer dessa outra, porque vai dar certo. E se não der certo, já aprendi uma segunda forma. Mas eu vou conseguir o que eu quero. Não vou desistir de mim. Não vou desistir do que eu quero. Você vai passar pelo processo de perceber o que está acontecendo,
E aí você vai reajustar, você vai recalcular a rota, você vai ver o que realmente funciona pra você. Vai interromper tudo isso. Você vai dizer, a partir de agora, chega. Isso não é mais, isso não serei mais eu, não faz parte mais de mim. Vai começar a reagir diferente e com o tempo, você vai naturalizar outra vida. Depois que eu aprendi que o cérebro tem uma função chamada neuroplasticidade, que é a capacidade de criar novas realidades e aprender novas conexões, eu entendi que a gente consegue mudar tudo a hora que a gente quiser, sabe? Tipo, você decide hoje todas as suas mudanças e começa a colocar em prática. Todo dia, aquele 1% que você fizer, no final de 90 dias, 6 meses, você tá em outra realidade, em outro contexto, em outra situação, em outra energia, vibração, sentimento, tudo. Mude os seus padrões de pensamento, comportamento, rotina. Regular o sistema nervoso é simplesmente voltar para si, voltar para o seu normal. Você está desregulado porque você está tenso demais, cansado demais, irritado demais, vivendo acelerado demais, lutando contra coisas que você nem entende porque luta, ou nem percebeu que está lutando, fugindo da sua realidade, fugindo de coisas que você não queria enfrentar, tá vivendo. A gente precisa mudar, na verdade, de dentro para fora. Quando você se olha por dentro, você começa a enxergar melhor o seu exterior, né? E quando eu comecei a fazer isso, eu percebi que eu tava fazendo a minha vida ser uma coisa que eu não queria, que não tinha nada a ver comigo. Então, a minha ansiedade, ela era gerada muitas vezes dentro de mim mesma por coisas que não iriam acontecer e que eu achava que ia. Porque, no fundo, existiam muitas questões de merecimento. Às vezes eu achava que eu merecia sofrer porque eu sempre sofri. Porque eu sempre vivi aquela vida de que eu não era escolhida, eu era criticada, eu era magoada, frustrada. Então, a nossa infância, ela reflete muito na nossa vida adulta, nossos traumas no decorrer da vida. Então, tudo isso, às vezes, a gente internaliza muito. E quando a gente começa a se livrar de várias coisas, a gente começa a perceber que o problema não é exatamente a gente como ser humano, e sim a maneira como a gente encara tudo. Desde que eu comecei a fazer tudo isso, eu tive crise, sim, ao longo do meu desenvolvimento, mas eu comecei isso em 2025, no começo de 2025. Então, de lá pra cá, eu consegui espaçar bastante as minhas crises de ansiedade. E já agora, em 2026, eu já não tive nenhuma crise mais, graças a Deus. E eu tô conseguindo me alinhar muito bem, muito melhor comigo mesma. Cada vez mais que passa o tempo, eu tenho mais clareza de tudo. E é isso, gente. Fiquem com Deus, se cuidem. Até o próximo vídeo.